Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo aí, canal Juninho, Espírito Santo, Dependente de Cristo, uma alegria estar com você. Lição de jovens, a lição que fala aqui dos tempos de conquista do livro de Josué. Lembrando que nós gravamos os vídeos da classe de adolescentes, da classe juvenis, e agora estamos gravando a lição de jovens. E queria fazer um convite especial para você, que a partir também de hoje nós estaremos aí com uns vídeos legais da lição antiga da CPAD. EBD antiga, lições antigas. Essa de 1984 que nós vamos estar gravando. E assista conosco, participe do canal e divulgue, inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar. A lição número 12, ela vai falar, eu não gravei até a lição anterior, meu filho estava enfermo, estava internado, pedi oração para várias pessoas. E no dia que eu ia gravar a lição, ele já saiu do hospital, fui buscar ele. E aí nós não gravamos a lição número 11 por isso. Mas hoje nós vamos estar na lição de número 12, gravando aí com vocês. As cidades de refúgio são estabelecidas. Esse é o tema. O texto aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Assim, comparando com as cidades de refúgios que foram separadas aqui para os levitas. Vamos ver o que fala a lição. O texto áureo está em Números, está em Josué capítulo 20, versículo de número 1 ao 6. E aqui nós vamos ler a introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio, que deveriam ser 6 ao todo, as cidades de refúgio. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Então foram separadas as cidades. No tópico 1, ele vai dizer assim: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Para quê? Como Deus cuida dos que praticam um homicídio. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades levitas tivessem o caráter de fortalecer, de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão, nenhuma vingança. Então ela deveria ficar, se acidentalmente ela cometesse um homicídio de matar alguém acidentalmente, ela ficaria na cidade de refúgio. E ali ninguém, o vingador de sangue, aquele que quisesse vingar, não poderia adentrar aquele lugar. Então a pessoa que cometeu esse crime, sem querer cometer, ela iria para a cidade de refúgio. E aqui diz, o acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador de sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, a sala da audiência. Tinha todo esse tempo bíblico, imagine. E havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Daí é lá em Números que eu tinha falado. E aqui, analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobre modo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. É bem interessante. A pessoa cometia sem querer, participava ali do júri, e após a morte do sacerdote, que estava livre, mas enquanto isso, ele teria que ficar na cidade de refúgio ali para não ser vingado, de repente pela família
para não passar por isso. Ele estava lá. O significado espiritual das cidades, o que será que significa? Essas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança e com soldados e armas, mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe salvo-conduto. Isso que é interessante, não era preso, não era... Ele tinha o salvo-conduto ali naquela cidade de refúgio. Interessante. E aqui, continuando o assunto, ele diz assim: o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade, o vingador de sangue o achasse fora dos limites da cidade e o matasse, não seria culpado do sangue. Então ele tinha um determinado a cumprir ali, como se fosse uma prisão mesmo, uma prisão domiciliar. Ele tinha que cumprir. Mas se ele saísse da onde era a cidade, dos limites dela, e o vingador de sangue encontrasse e matasse o vingador de sangue, ele não responderia pela morte dessa pessoa aqui. Interessante. Observa-se que ninguém seria sequestrado na cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus, e que as suas ovelhas não seriam arrebatadas da sua mão. Todavia, inexistia proibição para que o homicida saísse da cidade, mas ele usava o livre-arbítrio, ele poderia passar por lá, e aí ele poderia ser morto por passar os limites que não deveriam ser passados. Bem diferente aqui. E no tópico 2, os levitas exigem sua herança. O que vai falar aqui? A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. Já era algo que Deus tinha mandado. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles reivindicaram. Já deveriam ser entregues para eles, mas eles primeiro tiveram que pedir para daí ser entregue. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso deve ser todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui ele quer dizer, o comentarista aqui, eles ficaram tão maravilhados e esqueceram de cumprir aquilo que era mandado para eles entregarem as cidades de refúgio. O estabelecimento das cidades aos levitas. Os levitas receberam as cidades e em volta delas ficariam resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após 900 metros ao todo, norte, sul, leste, oeste, e a cidade no meio, para que ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Tudo isso Deus deu para eles. E cuidar do serviço deles também, que eles tinham que fazer. Aqui diz também, todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus. E por isso eram sustentados por Israel. Era a função deles servirem a Deus. Essa era a função dos levitas. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou. Deus não falha, então. Aqui é um exemplo que o que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele prometeu para mim, para você, Deus, Ele cumpre tudo o que Ele prometeu. E aqui Ele diz, nenhum de todos os seus inimigos pode resisti-los. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito
cooperaram para o bem dos israelitas e amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Deus, ele cumpriu, Deus, ele cuidou, e Deus cuida de mim e de você também, se permanecermos no caminho do Senhor. O tópico 3 e último diz assim: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição dos levitas, das terras, melhor, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra de possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe da sua família, batalhando em terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar suas famílias. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo respeito estava concluída. Que bênção, né? Eles cumpriram aquilo que foi entregue na mão deles para cumprir, para ajudar, para proteger, para guerrear, e após essa distribuição de terra, eles já foram autorizados a retornar para a família deles. Imagine o tempo e a saudade que tinha. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso das tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que o propósito de Deus sempre será alcançado. Às vezes eu planto alguma coisa que vai ser colhido no futuro. E assim vai indo. Mas Deus dá o crescimento e Deus cuida. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciada pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. Então, o que Deus promete, Ele cumpre. Vai acontecer. Com certeza, Deus ele vai cuidar e vai cumprir. Exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor. Houve aqui um agradecimento, houve uma despedida. Quantos líderes nós vemos sair de alguma igreja, de algum lugar, e as pessoas nem sequer fazem uma despedida, nem sequer comemoram, fazem uma despedida bem legal. Infelizmente, ocorre esse tipo de coisa. Mas aqui não, Josué fez o que deveria ser feito. Honra quem merece honra. Josué exortou que tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, que eles precisavam se manter fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias de hoje. Se eu e você permanecermos fiéis à igreja, nós vamos ser abençoados. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los, ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial. As tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação. Ouve alguma coisa, enxerga alguma coisa, não sabe o que estão fazendo e já vão falando. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada por Deus. Deus ama a unidade. Deus ama que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Que Deus ama a todos que vivem em união. É bom que eu saiba que os irmãos vivam em união. E aí o final, que ele diz assim, nenhuma deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. E a conclusão, a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança, paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Às vezes nós nos encontramos praticamente sozinhos.
As pessoas nos abandonam, as pessoas desaparecem no momento que você mais precisa. Mas o nosso Deus continua cuidando de nós. Continua tomando conta de mim, de você, da nossa vida. Tá bom, pessoal? Um abraço. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, divulgue para nós. E não esqueça agora de EBD Antigas. EBD Antigas. Que você venha assistir essa aula aqui. Daqui a alguns minutos eu vou gravar ela. Já é noite, já é tarde, deve ser umas 11 horas da noite, hoje, quinta-feira. Mas daqui a pouco nós vamos gravar ela e já postar também. Abraço, paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Até.